E aí, aqui é o Rafael e hoje eu vou começar o vídeo de hoje de uma forma diferente. Eu vou ler o Salmo para você, o Salmo que ele define a minha vida. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por que eu vou falar desse salmo hoje? Hoje eu vou falar sobre sofismo. Você sabe o que é sofismo? Sofismo são as suas mentiras que te convencem. São aquelas mentiras que você conta para você ou que alguém conta para você que você sabe que é mentira. No seu íntimo, na sua mente, no seu espírito, você sabe que aquilo é mentira, só que você conta para você mesmo para facilitar a tua vida. E por que eu tô falando disso? Hoje a gente tende a achar que pelas amizades que a gente tem, pelo círculo que a gente vive, a gente tem que acreditar em algumas coisas, principalmente ditados populares. Por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso é uma crença limitante de escassez, quer dizer que você não deve almejar grandes coisas. Outra coisa, você está numa cidade, geralmente isso acontece muito em cidades de interior. Chega um amigo meu e fala assim: nossa, ele comprou um carrinho legal. Não use palavras no diminutivo. Não use nada no diminutivo. Quando você usa uma palavra no diminutivo, o que quer dizer? Você não se sente bem com o que a outra pessoa fez ou adquiriu, e para você diminuir a tua vergonha e a conquista da outra pessoa, você está usando uma palavra para diminuir aquilo. Ou seja, por exemplo, você fala que a pessoa conseguiu, você vai conseguir uma casinha. Não, ela vai conseguir uma casa. Uma casinha quer dizer que, eu não tenho capacidade de conhecer, de conseguir isso, nem tenho um sonho disso, e eu nem acho que você vai conseguir, mas talvez se der sorte você consiga. E não é assim que funciona. Se você usa esses apelidos pejorativos, eles vão te limitar, eles vão limitar tanto a pessoa que está ouvindo, quanto a pessoa que está proferindo aquilo. Quer dizer que você sente uma inveja tão grande que você quer diminuir aquilo através das palavras. Não se esqueça, assim como Deus criou o mundo e tudo o que conhecemos através das palavras, as nossas palavras têm o poder de atrair tanto de bênção quanto de maldição. E se você diminui a conquista da outra pessoa, você está colocando um tipo de maldição naquilo dela. Quer dizer que aquilo não é uma coisa para ela prosperar, não é uma coisa que ela subir na vida. Outra coisa que você não deve aceitar: apelidos. Os seus pais foram usados por Deus para te dar um nome. Você recebeu um nome que transmite a graça de Deus na sua vida. E você aceitar um apelido, principalmente um apelido que não tem nada a ver com o seu nome, aquilo te bloqueia, porque você recebeu um nome por Deus. Por exemplo, meu nome é Rafael, significa Deus curou. A partir do momento que eu aceito um apelido, eu nego aquilo que Deus já me deu através do meu nome. Então não faz sentido você aceitar um apelido. Às vezes você prospera na vida e você vai para um lugar longe. Aí quando você volta para a sua cidade, por exemplo, tem os seus amigos antigos. E os seus amigos antigos, não sei o que, o Rafaelzinho. Não, o Rafaelzinho não, é o Rafael. Porque a partir do momento que eles chamam de um apelido pejorativo, aquilo diminui a pessoa que você é, diminui aquilo que Deus fez em você. Então não faz sentido você aceitar esse tipo de coisa. E a crença limitante, porque o sofismo. Os sofismos são aquelas mentiras que você tem que aceitar. Por exemplo, nossa, a gasolina está cara. Nossa, a carne está cara. Nossa, não tem como fazer aquilo. A política é assim mesmo. A vida é assim mesmo. São sofismos, são situações que são muito difíceis de ser mudadas, que na verdade a gente, no final, se você fizer uma única ação, você vai ver que o conjunto das suas pequenas ações torna aquilo fácil de ser mudado, só que precisava só da primeira. O primeiro passo é o mais difícil, o primeiro degrau é o mais alto de ser escalado. Depois o seu corpo entra em inércia. A terceira é a lei da física. Depois que um objeto entra em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, a gente tende os sofismos, eles tendem a limitar a gente, continuar a gente como estático, fazer a gente ficar parado. O medo é um sofismo. Você tem medo de empreender quando a pessoa te coloca aquela crença limitante, para a pessoa enriquecer ela tem que fazer alguma coisa errada, para a pessoa enriquecer ela tem que roubar alguém, para a pessoa enriquecer ela tem que enganar alguém. Aí você já coloca aquilo automaticamente na sua cabeça. Você coloca. E a partir do momento que você coloca aquilo na sua cabeça, o seu cérebro tem memória seletiva. Então ele vai pegar os pontos onde você viu uma pessoa próspera ser desonesta, ser trapaceira, roubar as outras pessoas, enganar, passar a perna nos outros. Então você pega só esses pontos e começa a falar assim: nossa, é verdade, isso sempre acontece. Ou seja, o seu cérebro embutiu um sofisma
na sua memória, isso trouxe uma crença limitante para você. E para você quebrar essa crença limitante agora é extremamente complexo, porque crenças limitantes, para você é 70% mais difícil uma pessoa desaprender aquilo que ela já aprendeu. A partir do momento que você toma uma coisa como verdade, ela se torna a sua verdade. E aí você não consegue mais se livrar daquilo. É muito difícil ressignificar alguma coisa. Então você tem que agora começar a quebrar o seu sofisma. E como esse é o salmo que eu acabei de dizer, se você, o seu meio, as 5 pessoas que estão com você mais tempo, são aquelas que vão definir muito provavelmente o seu sucesso. O seu sucesso tanto em questão geográfica, por exemplo, num país como o Brasil. Qual que são os países que estão à volta do Brasil? Qual que é o acesso que o Brasil tem para outros países muito desenvolvidos? Até mesmo você pode quebrar isso, o seu estado. Às vezes você mora numa grande capital, qual que é os estados que rodeiam o seu estado? Qual que é o IDH, qual que é a prosperidade, qual que é a facilidade de empreender? O meio vai definir totalmente o seu destino. E às vezes uma mudança demográfica, uma mudança de atitude é bem-vinda. Você tem que forçar, no caso, a desagradar algumas pessoas, quebrando o seu sofismo. Às vezes você tem um sofismo que ele é só para agradar aos outros. Você de fato nem acredita naquilo que você está falando, mas para você não entrar em contradição com um familiar seu, com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você respeita, você aceita aquilo como verdade. E você não precisa fazer isso. Você não precisa do nada virar inimigo de todo mundo, mas você precisa ter os seus princípios muito bem instaurados. Você não pode achar que você precisa agradar a todo mundo. O caminho mais rápido para desagradar a Deus é você agradar a todos. O caminho para você fazer com que Deus vire as costas para você, não esqueça que muita gente acha que Deus não vira as costas para ninguém, que acha que Deus não rejeita ninguém. E está escrito explicitamente na palavra que pelas iniquidades Deus rejeitou Saul como rei. Então não esqueça que se você tenta agradar todo mundo, se você tenta agradar os seus costumes, se você tenta agradar os seus familiares e eles não vivem por princípios, isso pode acarretar em você desagradar o único que você deveria agradar. Então não se esqueça de me falar se você gostou, se você concordou ou não. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar. E segue o perfil do Instagram, Rafa dos Santos X. Vai estar na descrição aqui. Segue lá e troca pra gente trocar uma ideia mais íntima.